E se a gente acabasse com a emenda parlamentar ao orçamento? Hein? Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Bom, recentemente ganhou discussão na imprensa, nas redes sociais, a questão da emenda parlamentar, especialmente a questão para shows, enfim, recursos para show com artistas, etc. Para dar um caso concreto, a emenda parlamentar, criada uma emenda chamada emenda PIX, de brincadeira, OEC2, que inclusive saiu numa reportagem no Estadão, agora nessa segunda-feira, 6 de junho, em que, por exemplo, a cidade aqui de Alagoas, chamada Mar Vermelho, graças a essas emendas, vai fazer um show no Festival de Inverno, vai pagar R$700 mil em cachê para o Luan Santana. E a cidade é paupérrima, não tem infraestrutura, a maioria da população recebe auxílio governamental, nem 10% da população está empregada, enfim. E essas emendas, tem a questão da emenda do relator, tem a questão de emenda para trator, para comprar isso, comprar aquilo, para fazer um monte de coisa, e há sim uma série de suspeitas de usos irregulares e ilegais dessas emendas. Mas se essas emendas acabassem, veja, por que eu estou colocando isso? A função principal do parlamentar é fiscalizar as ações do Poder Executivo e propor leis e normas, né? Cabe ao Poder Executivo executar o orçamento, é quem gasta mesmo. Mas as emendas parlamentares, a emenda parlamentar ao orçamento, transformou os mandatos de deputados, de vereadores, de senadores, inclusive, como mini poderes executivos, né? Como mini executivos. Ou seja, o parlamentar, ao invés de propor teses, propor ideias, debater questões, o parlamentar ele se atém muito a apenas destinar emendas do orçamento à sua base aliada, à sua base de votos, à sua base eleitoral. Prefeitos, governadores, enfim, né? a quem ele vai lhe retribuir com a eleição. Na prática, essa é uma prática do chamado centrão. O que é o centrão? Não é o centro, do ponto de vista da ciência política, o centro ideológico. A gente tem a esquerda, a direita e o centro. Não é isso. O centrão é um grupo de parlamentares que filosoficamente, politicamente, não defendem absolutamente nada e atuam como prestadores de serviço, despachantes, né? Apenas atuando nesse tipo de coisa, destinando recursos a seus apoiadores nos estados, a prefeitos, a quem quer que seja, secretários municipais, secretários estaduais, enfim. Então você tirou do parlamento, do parlamentar, você diminui o que deve caber realmente ao parlamento, que é debater teses, debater ideias, debater leis, debater os problemas de cada esfera, do parlamento correspondente, né? As câmaras municipais, dos seus municípios, as assembleias legislativas nos seus estados e a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o país, né? Debater o país. Mas o que é que a gente vê? Parlamentares que não discutem nada, que não debatem nada, salvo exceções, que elas existem em todas as esferas, em todas as localidades, mas via de regra a gente tem parlamentos que apenas vivem de destinar recursos às suas bases eleitorais. E assim eles ficam retroalimentando os seus votos, meramente por troca de votos. Eu vou dar um exemplo concreto na questão municipal aqui de Maceió. Eu, pela Tribuna Independente, o jornal que eu trabalho aqui, eu fiz uma reportagem sobre emendas destinadas pelos vereadores a ONGs. Muitas delas ONGs de si mesmo. Teve vereador que destinou recursos para a ONG de si mesmo. Quando muito cruzado, né? Eu sou vereador, tenho uma ONG, destino recurso, uma emenda para a ONG de outro colega, de um colega parlamentar, e esse colega parlamentar para a minha ONG. E teve também vereadores que não têm ONGs próprias, mas têm relações com as ONGs aqui em Maceió e destinou recursos para essas ONGs. Essas ONGs depois nos seus bairros, nos bairros em que atuam,
ou no segmento que atua, fazem campanha para esses vereadores novamente, né? Ou seja, em vez de os vereadores pautarem para que o Poder Executivo Municipal atue para resolver o problema, atuar em cima dos problemas em que essas ONGs atuam, ajudam a atuar, eles fazem o quê? Eles destinam o recurso para a ONG, para essa ONG atuar e o município não chega. Teve parlamentar, quando eu fui questionar por que ele tinha destinado o recurso para a ONG X, YZ, enfim, que disse que o poder público não chega e as ONGs cumprem esse papel de preencher essa lacuna. Mas veja, por que ele não cobra do municipal, do poder municipal, né, do executivo municipal, que atue ali, naquela localidade ou em cima daquele problema que aquela ONG atua? Veja, se uma ONG, vamos lá, uma ONG para tratar de coleta de lixo no bairro X. Se não houver o problema de coleta de lixo no bairro X, a ONG não precisa existir. Enquanto houver o problema, a ONG vai existir. Ou seja, a ONG não atua para resolver de fato o problema, é contra a natureza da própria ONG, porque se o problema deixar de existir, a ONG deixa de existir. E quando essa ONG ela passa a ter vínculo com o parlamentar, aí é que essa retroalimentação ela não para de existir nunca. Veja, eu não estou entrando num debate que todo ongueiro é mau caráter, nada disso. Muito pelo contrário, tem muita gente que trabalha em ONG que realmente é honesta na sua intenção, a vontade real de ajudar a resolver o problema. Eu falo da natureza da ONG em si. E esse vídeo eu estou tratando, inclusive, para além disso, para essa relação parlamentar e emendas parlamentares. Ou seja, no caso da Câmara Municipal de Maceió, os vereadores destinam emendas parlamentares de orçamento público do município para essas ONGs, quando, por exemplo, esses recursos poderiam ser destinados para que o município, para que o Poder Executivo atue no problema onde essa ONG atua e não terceirizar a ação. Entende o que eu quero dizer? Vale o mesmo em todas as esferas, estadual e a esfera nacional. Então, há uma série de suspeitas em relação ao uso das emendas parlamentares, seja inclusive via direta a prefeituras, enfim, para pagar show, para comprar trator. A gente tá aí, essa cada emenda do relator, esse monte de coisa que ninguém sabe direito. E eu falo como suspeita de desvio, de má conduta, de corrupção, porque a gente tem que tratar assim, até o caso comprovado, transitado e julgado, que esse é o rito da democracia, a gente tem que sempre tratar as coisas como suspeição. Mesmo que eu, Cadu, tenha certeza de que se trata de maledicência, vamos dizer assim, ou você que assiste esse vídeo também tem essa certeza. A certeza que eu tenho e a que você tem sobre isso não vale nada, vale o que está provado. Então é assim que eu vou tratar nesse vídeo. Então há essas suspeitas sobre a questão dessas emendas parlamentares. E isso desvirtua o papel do parlamentar. E tem construído cada vez mais esse perfil centrão de parlamentar. E aí quando vem a proposta do tal do semipresidencialismo que o Arthur Lira quer propor, mesmo que ele diga que é mais para frente, né, na prática é isso que já acontece. Esses parlamentares que atuam apenas com base em emenda ao orçamento, né, emenda parlamentar, eles já são mini executivos. Ou seja, na prática, o parlamento ele já atua como um poder executivo. De forma reduzida, né, porque ainda existe o poder executivo de fato no Brasil, mas ele já atua como poder executivo. Não seria a hora da gente acabar com a emenda parlamentar, né? Ou ao menos acabar com a emenda parlamentar do jeito que a gente tem agora, nesse perfil que a gente tem agora? Poderia ter emenda parlamentar no sentido mais guarda-chuva, né? Os parlamentares fazem emendas ao orçamento público, seja da União, dos estados ou dos municípios, para áreas específicas, para cultura, para fomento de cultura popular, para infraestrutura de estradas, construção de estradas, mas cabe ao executivo executar esses recursos como o executivo foi eleito para fazer, da forma que o executivo planejou fazer, pensou fazer. E se o parlamentar ou a bancada específica acredita que o planejamento do Poder Executivo está equivocado, que ele propõe a mudança, que ele debata a mudança, ou que ele vete aquilo, né? Porque o orçamento ele precisa ser aprovado pelo parlamento, na verdade, em duas etapas, né? Na lei de diretrizes orçamentárias, em que o Poder Executivo aponta
o norte do que ele quer fazer para o ano seguinte, que áreas priorizar, né, sem entrar em especificidade, sem entrar inclusive em valores, especificar valores e ações específicas. E depois você tem a lei orçamentária anual, né, a lei orçamentária, que é o orçamento propriamente dito, é tanto para tanto, tanto para tanto, tem tanto para remanejamento, tanto para isso, tanto para aquilo. E aí não precisa ter essas emendas específicas no varejo. Você poderia ter as emendas no atacado e olhe lá, né? No caso, do ponto de vista do Congresso Nacional, poderia ser emendas por bancadas dos estados, algo desse tipo, né? O que a gente tem aí, parte desse problema que veio à tona a partir de um debate da tatuagem da Anitta, que aí é a questão do orçamento público para shows, e aí a gente já tinha a questão do orçamento secreto, toda essa fuleiragem no Congresso Nacional, para dizer assim, né? Agora tem a tal da emenda PIX, ou seja, o problema está na emenda parlamentar. Esse instrumento da emenda parlamentar é um convite à libidinagem política, né? Talvez se a gente mudasse o formato da emenda parlamentar, se a gente tornasse apenas a emenda parlamentar no sentido guarda-chuva, temática, por área, enfim, ou seja, que tire do parlamentar, do deputado, do senador, do vereador, esse caráter executivo dele, né? Parlamentar, a função dele é debater, propor leis e fiscalizar o poder executivo, não é executar. E acaba acontecendo isso, né? Tem uma emenda parlamentar para seja lá o que for, e aí aquele parlamentar vai na localidade do que a emenda foi destinada e fala, foi eu que trouxe, foi eu que fiz, foi eu que isso, e não foi, né? Quem faz é o poder executivo, quem executa, quem compra, quem faz uma ponte, quem faz uma quadra, quem compra um trator, quem compra uma agulha para o hospital, para aplicar, quem compra vacina. Isso é o poder executivo que faz. O parlamento ele pode pressionar, ele pode direcionar, ele pode dizer esse gasto aqui não deveria existir, tem que ser mais para cá. Esse tipo de ajuste, ok, o parlamentar fazer. Mas a emenda, o parlamentar ele virou um pequeno executivo, né? Dos 513 deputados federais que o Brasil tem, acredito que todos utilizem das emendas parlamentares, eles na prática eles se tornaram 513 mini presidentes da República. E aí vale para os deputados estaduais e para os vereadores, enfim. Talvez acabar com o formato dessa emenda parlamentar que a gente tem agora, né, acabar com a emenda parlamentar como nós conhecemos, talvez seja uma boa para melhorar, reforçar a democracia no Brasil. Mas e você, o que acha disso tudo? Tem que acabar com a emenda parlamentar? Não tem? Tem que mudar o formato? Tem que deixar tudo como está e fiscalizar apenas a sua execução? Comenta aqui que eu quero saber. Também peça seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça e você nos ajuda a aumentar o alcance desse espaço. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp. Assim a gente fortalece a luta minha e sua contra o fascismo, a brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Um grande abraço.